Então, continuando aqui o assunto de Romanos, que está no capítulo 3, eu vou ler rapidamente aqui essa primeira parte que já foi dita, né, já foi lida. E no terceiro parágrafo, o quarto, a gente começa o nosso assunto. Aqui só para relembrarmos. A justiça de Deus. Capítulo 3, versículo 21. Ele diz: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Nesta declaração, Paulo nos leva à cruz de Cristo. A justiça de Deus foi ali manifestada, em sua perfeição, para todos verem. Entre parênteses aqui. No grego, esta frase está em um tempo verbal que indica que a manifestação da justiça de Deus é algo que ocorreu e agora permanece como um testamento para todos contemplarem. A manifestação da justiça de Deus, não é algo que ele faz nas pessoas para fazê-las entender e crer no Evangelho. Agora, abre parêntese para falar desse aqui, que significa esse crer no Evangelho que Deus faz na pessoa. O que Deus faz na pessoa, essa é uma obra diferente de Deus produzida pelo poder vivificador do Espírito, que instrutores bíblicos chamam de iluminação. Manifestação é outra coisa. Em vez disso, a manifestação da justiça de Deus aponta para algo que Deus fez na cruz e o tornou conhecido por meio do Evangelho, para todos entenderem e crerem. Se as pessoas olhassem para a cruz de Cristo com o entendimento que a fé dá, elas veriam a justiça de Deus manifestada em sua perfeição. Como mencionado em nossos comentários no capítulo 1, versículo 17, a justiça de Deus tem a ver com a maneira pela qual Deus é capaz de salvar os pecadores sem comprometer o que ele é em si mesmo, como um Deus santo e justo. O fato de que Paulo diz que essa justiça é de Deus mostra que Deus é a fonte dela. Ele criou o plano de salvação para o homem. O plano de salvação para o homem foi criação de Deus. A necessidade da justiça de Deus é grande. O pecado do homem criou um dilema. Sendo que Deus é um Deus de amor, sua própria natureza pede a bênção do homem. Porque ele ama todos os homens. Mas, sendo um Deus santo, sua natureza santa justamente exige que o homem seja punido por seus pecados. Salmos e Hebreus têm essas referências. Se Deus agisse de acordo com o seu coração de amor e trouxesse homens para a bênção sem julgar seus pecados, seria à custa de sua santidade, seria fora a questão da santidade. E assim ele deixaria de ser justo. Ele não pode fazer isso e ainda ser justo. Por outro lado, se Deus agisse apenas de acordo com sua natureza santa e julgasse homens de acordo com as reivindicações da justiça divina, todos os homens seriam, com justiças, enviados para o inferno. Mas o amor de Deus nunca seria conhecido. Todos os homens seriam levados para o lago de fogo, mas o amor de Deus não seria conhecido como um Deus de amor. Continuando aqui. Como então Deus pode salvar os homens e ao mesmo tempo permanecer justo? É aqui que o Evangelho surge tão ternamente. Declara a justiça de Deus e anuncia as boas novas de que ele encontrou
uma maneira de satisfazer suas santas reivindicações contra o pecado e, ao mesmo tempo, alcançar em amor para salvar os pecadores que creem. Agora, a partir daqui, irmãos, nós vamos estar vendo essa parte e se algum dos irmãos aí quiserem comentar, fica à vontade. Momento do silêncio aí. Tudo isso é por causa do que ele fez na cruz de Cristo. Foi lá que Deus assumiu toda a questão do pecado e a resolveu para a sua própria glória e para a bênção do homem. Ele enviou seu filho para ser o emissário do pecado. E em sua morte sacrificial, Deus julgou o pecado de acordo com as exigências de sua santidade. Na cruz, o Senhor Jesus tomou o lugar do crente diante de Deus e carregou o juízo dos pecados em seu corpo sobre o madeiro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Sua obra consumada na cruz, Evangelho de João, capítulo 19 e 30, rendeu uma satisfação completa às reivindicações da justiça divina e pagou o preço pelos pecados do crente. E também por toda a contaminação do pecado na criação. Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Para que provasse a morte por todas as coisas. John Nelson Darby. Continuando. Se algum irmão quiser comentar, pode interromper, viu? Mais do que isso, na cruz, o amor de Deus foi exibido da melhor forma, pois ele deu seu Filho unigênito como emissário do pecado. Com a questão do pecado totalmente resolvida, Deus veio aos homens com as boas novas de que ele pode, em uma base justa, redimir, perdoar, justificar e reconciliar o pecador que crê. Assim, o Evangelho apresenta a Deus como sendo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 3, 26. Nada funcionará melhor para a paz do crente do que aprender que Deus o salvou e que ele fez isso com justiça. É interessante notar que, ao apresentar o Evangelho nesta passagem em Romanos, Paulo não começa com o amor de Deus, mas sim com a justiça de Deus. Isto é, porque as reivindicações de Deus contra o pecado devem ser satisfeitas primeiro, antes que o amor de Deus possa ser proclamado ao homem. Vou ler essa parte aqui que foi muito interessante. Realmente. Vou ler de novo aqui. É interessante notar que, ao apresentar o Evangelho nesta passagem em Romanos, Paulo não começa com o amor de Deus, mas sim com a justiça de Deus. Isto é porque as reivindicações de Deus contra o pecado devem ser satisfeitas primeiro, antes que o amor de Deus possa ser proclamado ao homem. Aí tem um poema aqui ou um cântico, né? Vou parar aqui, ver se algum irmão gostaria de estar fazendo algum comentário.
Achei interessante esse finalzinho aqui que foi lido, né? Que o que vem à mente da gente é o seguinte, que Deus fez um plano de salvação primeiro, e ele resolveu, ele viu o plano perfeito. E nesse plano perfeito, ele ia, ele ia executar com justiça. Isso eu estou pensando na eternidade. Com justiça, ele ia executar isso com justiça. Então, o plano foi feito e Deus disse, é isso que vai acontecer. Essa é a justiça. Porque essa justiça que tem no meu plano de salvação não vai passar por cima do meu amor. E aí o que acontece? A gente lê lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E em Romano diz que ele acho que é em Romano que fala, né? Que ele demonstra o amor e que nós sendo pecadores, Cristo morreu por nós, ainda assim, sendo inimigos também. A demonstração do amor de Deus é a vinda do Filho dele aqui. Mas a questão da resolução do pecado na justiça já tinha sido feito no plano bem elaborado por Deus. É isso que passa pela minha mente. Se algum irmão tiver de corrigir alguma coisa, por favor. A consumação da justiça de Deus, desse plano eterno, foi justamente na cruz. A consumação, manifestação, consumação desse plano de Deus de salvar o homem foi ali na cruz. E aí veio, tudo foi demonstrado nesses momentos. Quando o Senhor Jesus veio, Deus demonstrando o amor dele, dando o filho dele, e o Senhor Jesus se entregando ali na cruz, manifestando a justiça de Deus. Mas achei muito interessante do irmão Bruce falar que primeiro Deus tinha que resolver a questão da justiça, para daí então, justiça, né, em relação ao pecado, para daí então manifestar o amor, antes que ele proclamasse o amor dele. Foi o Elton que levantou a mão? Sim, dá só um minutinho que eu... Não, tô pensando aqui, né? Quando a gente... Os irmãos já falaram disso aí, né? Em outros estudos, né? Que Romanos aí é o evangelho explicado, né? Essa boa notícia de salvação. Ela é explicada, né? Como é que, como é que funciona aqui no livro de Romanos. E o irmão falou aí no início aí, né? Que Deus arquitetou todo esse plano de salvação, né? Então, duas coisas aí é interessante a gente notar, porque quando a gente compreende, né, com clareza o que é o Evangelho, como é que Deus arquitetou esse plano de salvação, porque infelizmente muitos né, dos nossos irmãos não têm essa compreensão por conta de uma doutrina e tal. Duas coisas fica bem claro, né? Quando a gente entende que tudo partiu de Deus, tudo, tudo para a bênção do homem partiu dele. A primeira coisa é que a gente está seguro, 100% seguro, né? Ele que arquitetou, ele que vai cumprir, e não tem como a gente perder essa bênção, né? Enquanto muitos dos nossos irmãos eles estão assim sem essa compreensão e preocupados, né? Se podem perder a salvação e vivem infelizmente intranquilos. E a outra coisa que também acontece com a compreensão exata do que é o Evangelho, quando a gente tem, é que não sobra glória para a gente.
não sobra nada para a gente fazer na questão da nossa salvação, né? Que também nossos irmãos que estão nas denominações sem essa compreensão exata vivem, né, às vezes assim, afligidos por tentar fazer algo para agradar a Deus, para garantir a salvação. Então, quando a gente entende, né, como os irmãos já têm falado aí, que Romanos é a explicação, né, do Evangelho, aí a gente cai nessas duas coisas aí. Primeiro que estamos 100% seguros, porque é de Deus isso, não é nosso, a gente não tem participação nisso, né, nessa obra. E também, o outro lado é que a gente não tem participação nessa obra, ou seja, para a nossa salvação. Então, toda a glória é de Deus, tudo foi, foi por Ele, né, da parte dele. Então a gente fica em paz, essa paz aí, né, que só quem compreende, né, essa obra de Cristo pode ter. A gente fica em paz, né, glorificando a Ele somente por tudo, porque tudo veio dele, e tranquilos, né, quanto à nossa segurança e a certeza da salvação. David Santana colocou: Deus já tinha calculado todas as coisas para salvar o homem. Irmãos, depois dessas palavras maravilhosas que lemos, só tem uma coisa que eu penso que a nós, nesse momento, nos cabe: é nos deleitarmos em Deus. Porque é muito amor, é muito prazeroso, é muito amor que o Senhor demonstra por nós. E que plano perfeito! É muita admiração que temos de ter por tamanho plano, porque o plano de Deus é perfeito. Olha, é sem comentários, é simplesmente nos deleitar mesmo nesse plano. Está completo, a obra é completa, e quando a gente olha para dentro, né, de nós, para dentro e para fora também, fica mais fácil ainda entender isso. O quanto é completo tudo que Deus fez, é maravilhoso, e cabe a nós degustar, se deliciar a cada palavra, a cada momento de pensamento, de reflexão nessa obra em Deus, em Cristo, né, no que Ele fez, e aquilo que vai nos dar também quando estivermos com Ele na glória. É sem comentários, irmãos, é isso aí, é só se deleitar mesmo com essa obra. É maravilhosa. José Nilton Nunes Filho. Nunes. Levantou a mão? Pode escrever aí no chat. Michel, você está aí, Michel? Estou aqui, Dal. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Michel. Acho que você consegue ler melhor, viu? Tá, eu vou ler aqui. Irmãos, essa ação de salvação está ligada
inicialmente à justiça em relação ao pecado. Como considerar a justiça para o lado do que vemos hoje, com tantas injustiças que estão acontecendo e às vezes ficamos engessados e contritos por dentro por estar refém desses abusos, visto que nem sempre podemos fazer alguma coisa? Sei que essas coisas são do mundo e não celestial, mas pergunto, pois nós é que estamos na frente da solução desse caos no dia a dia. Eu mesmo não suporto mais essa torpeza de ações. Irmão, já vou discordando aqui dessa última frase aí, hein? Pois nós é que estamos na frente da solução desse caos no dia a dia. A gente não tem que resolver nada do mundo. Quem tem que estar na frente, na nossa frente, é o Senhor Jesus, né? E a gente, claro que a gente vive aqui no mundo, graças a Deus, né? Pensando nas coisas do alto, e isso vai refletindo em nossas vidas perante o outro. Tem até essa questão do evangelho falado sem abrir a boca, né? O estilo, quando você tem uma vida que transpira Cristo, isso vai ser visto com outras pessoas. Mas a gente não pode, não é dever nosso cristão achar que a nova vida que temos em Cristo aqui no mundo é para a gente ir contra o mundo e bater de frente com as injustiças do mundo. Não é isso. Que isso aí, inclusive, acaba sendo uma militância. A gente tem uma vida em paz perante os outros, né, fazendo a nossa parte, mas não acredito que não é com esse propósito de mudar o mundo. Eu falo isso, irmão, não acredito que seja uma opinião minha, porque na palavra de Deus eu não encontro essa orientação. A não ser que o irmão colocou isso, mas com outro sentido e eu entendi errado, certo? Mas é isso, irmãos. É o Senhor Jesus que tem que estar na nossa frente, ele foi nosso Salvador. E tem uma coisa, uma questão interessante, que eu queria aproveitar aqui a minha fala, viu? E qualquer outro irmão, por favor, pode ajudar também a responder o irmão José, se eu interpretei de maneira errada. Eu falei aqui que o Senhor Jesus, ele está à nossa frente, né? E os irmãos aí falaram da preciosidade que foi a obra de Cristo na cruz. Tem um ponto do texto que eu achei interessante também. Deixa eu ver onde é que está. Depois aí daquele parênteses de João 19:30. Fala assim: o Senhor Jesus tomou o lugar do crente diante de Deus e carregou o juízo dos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Sua obra consumada rendeu uma satisfação completa às reivindicações da justiça divina e pagou o preço pelos pecados do crente e também por toda a contaminação do pecado na criação. Esse é um ponto interessante, irmãos, para a gente refletir. Acredito que a gente falou na última reunião sobre o nosso estudo aqui, mas é bom reafirmarmos de que a obra de Cristo na cruz, irmãos, foi muito mais do que por essa questão de poder salvar pecadores, né? É um dos pontos. Mas o Senhor Jesus, ao reproduzir essa obra, né, a ser o Cordeiro perfeito de Deus, ele realizou, ele consumou uma obra que tinha como uma questão de, como posso dizer, que envolve agora a relação entre o Pai e o Filho, porque tem um propósito eterno, só que o Senhor Jesus precisou vir, né, e perder, né, morrer para que pudesse satisfazer essa obra para o Pai. Então, isso envolve, irmãos, uma questão de intimidade tão grande que a gente não tem e nem pode ter uma complexidade que foi essa obra na cruz. Porque apenas o Filho sabe o que ele sofreu nas 3 horas de trevas na cruz, só ele sabe a dor que ele sentiu no juízo de Deus, né, do Pai, e também a gente não sabe, a gente não tem a complexidade de entender do que foi para o Pai a obra de Cristo na cruz, né? E sem falar da satisfação que o Pai tem no Filho por aquilo que ele fez e por ter dado certo, né? Então, assim como o problema do pecado
ele foi um grande problema, onde abundou, né, o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a obra de Cristo foi muito mais, né, do problema que tinha antes. Então, essa obra deu mais que certo. Então, a gente vai desfrutar, a gente faz parte, né, porque nós estamos em Cristo, graças a essa obra, e ficamos felizes por estar ser comparado, né, a ser membro de Cristo, a um Cristo glorificado. Mas é importante, irmãos, a gente também entender isso, de que foi uma obra que teve consequências em nós, graças a Deus, mas era algo para se resolver também, algo para que o Senhor pudesse conquistar novamente, né, até o pecado que também destruiu até a criação. Então perceba que o problema era muito mais grave, tá? Era grave também porque envolvia outras questões que possam envolver o ser humano, né? O Senhor, quando teve essa obra na cruz, ele comprou o mundo, vamos dizer assim, que isso está inclusive nas parábolas de Mateus 13, né? Que ele vai lá e compra o mundo, e inclusive quando o Senhor vier aqui para o milênio, vai ser uma prática daquilo que ele acabou comprando na cruz. Então foi uma obra maravilhosa que tem vários pontos, irmãos, que teve por essa obra de Cristo na cruz. Inclusive, tem uma passagem que é em Colossenses, capítulo 1. Irmão Dal, se puder colocar, por favor, que é bem interessante, onde tem uma descrição do Senhor, Jesus, a partir do verso 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Diz assim, vou começar do 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aí, irmãos, essa descrição aqui que é dada para o Senhor Jesus é no que concerne a criação. Ele já tem toda essa glória. Agora, olha só as características que é dado no verso 17, a partir do 17. A partir do 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Até aí já tá bom. Ou seja, irmãos, olha essas características aí, que aí não envolve a questão de Deus como Criador, do Senhor Jesus como Criador, mas tem a ver com o Senhor como aquele que redimiu, né? Aquele que fez a obra na cruz. Sobe um pouquinho, Dal, para a gente poder rever essas características, ponto por ponto, para a gente se exercitar melhor. Não, desce. Não, pode descer, a partir de quando ele fala da igreja. 18. Olha só, primeiro ponto, verso 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Isso só teve na prática após o Senhor ser glorificado nos céus, né, e o Espírito Santo descer. O Senhor precisou estar no céu para poder ser a cabeça do corpo da igreja, certo? E isso foi depois de sua obra na cruz. Outro ponto é o princípio
e o primogênito dentre os mortos. Logicamente, o Senhor não tinha essa característica e esse título quando ele apenas criou o mundo e suas criaturas. Para que ele fosse o primogênito dentre os mortos, ele precisou morrer e ser ressuscitado. Uma ressurreição de entre os mortos, que é uma ressurreição diferente do que aqueles que no Evangelho ao qual o Senhor ressuscitou. Porque, por exemplo, Lázaro, ele foi ressuscitado, só que depois ele voltou novamente para o Hades, porque ele teve que morrer novamente. Mas o Senhor teve uma ressurreição de glorificação. Ele ressuscitou com o corpo glorificado. Por isso que ele é a primícia do segundo homem, né? A qual fazemos parte, por causa da nova criação que temos. E estamos esperando, né, a glorificação de nossos corpos para vivermos eternamente com Cristo, que vai ser já já. Mas, irmãos, olha só, para quem tudo tenha a preeminência. Tudo isso que é dito aqui do Senhor Jesus, como por ele ter feito a obra no cruz, é para quem tudo tenha a preeminência. Então, olha só, o Pai quis que o Filho fizesse isso para que ele tivesse toda a preeminência. Então, toda a glória do Senhor Jesus ter feito essa obra na cruz, como o irmão Isaac falou, é para a glória do Senhor Jesus mesmo, é para ele, para que ele tivesse toda a preeminência. Ora, ele que foi o Cordeiro perfeito, ele que pagou pelos pecados, ele que é a propiciação dos pecados de todo mundo. Qualquer pessoa que crê no Senhor Jesus vai ser salva por causa dele, é somente ele. Tem até um versículo que fala isso, né? Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. E aí tem um porquê, no verso 19. Por que tudo isso? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então percebe, irmãos, que na mente de Deus, na mente do Pai, tinha o objetivo de glorificar o Filho em todas as coisas e que toda a plenitude habitasse no seu Filho. E que nós, graças a Deus, né, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para que fôssemos participantes com Cristo em sua glória. E uma intimidade muito grande, né? Porque estamos em Cristo. E isso é a figura do casamento que é dado em Gênesis, né? Que é um mistério de Deus que foi revelado através do apóstolo Paulo. Isso é explicado em Efésios 5, que fala do mistério de Cristo e a igreja. Nós somos comparados como se fôssemos uma mesma carne com Cristo. Isso é muita intimidade. E foi do agrado do Pai nos escolher para que tivéssemos nessa plenitude e com essa preeminência que é Cristo. Então, irmãos, eu estou falando isso aqui para que nós possamos ver, né, como é bonita a relação entre o Pai, o Filho e também o Espírito Santo, que é a pessoa que traz que é o agente de poder, né, dessa realização. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo age com poder para realizar esse projeto. E essas três pessoas em uma unidade com o mesmo pensamento trabalhou para esse propósito eterno. E nós somos participantes e estamos nessa posição de sermos filhos de Deus, temos Cristo como nosso Senhor e sermos membros do seu corpo, e com o Espírito Santo habitando em cada um de nós. Olha o patamar do relacionamento que temos. Que alegria, né, irmãos? Então, que possamos pensar nisso também, de nós com Cristo, e de também pensar como o Pai ama o Filho, ao nível de querer que em tudo ele tivesse a preeminência. E conseguiu. Amém, irmãos. Isaac, se você for falar, pode ficar à vontade. Viu? Então, acho que o irmão José Nilton colocou alguma coisa aí, né? Se o Michel poder dar uma lida aí. Só para... Eu também posso não ter compreendido bem a pergunta do irmão José Nilton, mas se eu compreendi, irmão,
como o irmão colocou no início da pergunta, a justificação ela tem relação com o pecado do homem, né? Realmente, a obra de Cristo, na perspectiva de Deus, tornou todo aquele que crê justo, né? É diferente, justificação é um pouco diferente de perdão, né? Perdão é a pessoa, ela é perdoada, né? Um juiz pode perdoar ali um malfeitor, mas ela continua, como se ele dissesse assim, reconhecendo que ele fez algo de errado, né? Ele perdoou o crime, mas dizendo assim, o que você fez está errado, mas eu não vou lhe punir. E a justificação é como o juiz dissesse que ele nunca tivesse feito aquele crime, que ele nunca tivesse cometido, a pessoa nunca tivesse cometido aquele crime. Isso é justificação, um pouco diferente de perdão. E os irmãos até comentam assim que hoje a justiça sofre, no milênio a justiça irá reinar, né, pelo governo do Senhor Jesus, né, que fará tudo em perfeição, restaurado, e na eternidade a justiça habitará. Então, pelo que eu entendi da pergunta do irmão José Nildo, né, as injustiças desse mundo não foi tratada na obra de Cristo, né, porque hoje a gente sabe que a justiça sofre. Ali foi tratada a justificação do pecador, de todo aquele que crê. Né? Na perspectiva de Deus, a pessoa, nós não cometemos mais crime algum. Né? O Senhor nos enxerga como justos em Cristo. Mas o irmão Brucenses até fala, né, que, que apesar de o Espírito Santo estar, em certa medida, refreando as paixões dos homens aqui no mundo, né, para não descambar logo para a perversão de vez, a justiça continua, a injustiça continua nesse mundo, né? A justiça continua, ela só será tratada no milênio, né? O Senhor irá desarraigar da terra toda impiedade, fala lá, né? Vai estabelecer seu reino milenial. E no milênio, todo aquele que cogitar em pecar, a justiça alcançará ele, antes mesmo dele cometer o ato em si, né? Então, em pensamento, ele cogitou em pecar, eu não me lembro onde é que está o versículo exatamente, mas a justiça de Deus alcançará ele e ele morrerá, né? O pecado será julgado toda manhã. Mas enquanto não chegar esse dia, né, a injustiça ainda vai prevalecer aqui neste mundo. E como o Michel falou, né, o cristão ele não é desse mundo, né? Então, agora existe também a questão da omissão, aí como o irmão colocou, e a gente deve julgar diante do Senhor. E a gente deve, eu acho que é uma questão mais de exercício diante do Senhor e saber a que horas que a gente deve intervir em alguma questão assim de ver uma injustiça sendo cometida, saber da nossa responsabilidade e, e denunciar alguma coisa assim. Não sei se eu compreendi a pergunta do irmão. Na verdade, aqui a questão do irmão José Nilton é que ele tem uma profissão e tem um ofício, e que ele tem que tratar com leis desse mundo, com justiça dos homens aqui, né? E o que ele está, pelo que eu entendendo que ele está falando aí, é que ele tem que agir, né? Ele tem que agir dentro da justiça, dentro da lei, mas o seu sentimento é de não suportar mais essas coisas que ele está vendo, né? Mas é isso aí, o momento do reinado da justiça não é agora. Então, como o irmão Welton falou aí, esses que têm a profissão, né, de manter a ordem,
nas regiões, né, os policiais, os juízes, essas coisas todas, vão sofrer, porque a justiça sofre ainda nesse mundo. Sofre nesse mundo. E todos aqueles que têm o coração voltado, têm o coração preparado por Deus, voltado para a santidade, as coisas puras, sofre junto também, assim como toda a criação está sofrendo por causa do pecado. Isso é algo que o Senhor, que Deus está resolvendo passo a passo, né? Então, primeiro a igreja vai ser tirada daqui e vai ter essa explosão, né? Que o Espírito Santo vai sair daqui, vai ter essa explosão de malignidade. O Espírito Santo não vai estar mais barrando o mal, nem os crentes estarão aqui também. E aí vê o quê? O mistério da iniquidade que está agindo no nosso meio hoje, ele vai se manifestar totalmente depois disso aí. Depois que o Espírito Santo sai daqui, é a igreja. Daí então o Senhor Jesus vem e estabelece o reino dele com justiça. A justiça aí vai reinar. Aí vai começar julgamento toda manhã. E como o irmão falou aí, aqueles que pecarem serão mortos. Após isso aí, vem o estado eterno em que a justiça habita. Não vai existir mais esses contratempos. Mas até então, voltando aí à questão do irmão, né, José Nilton, ele estava falando no sentido da profissão e do ofício dele, né, a profissão dele e o que ele tem que executar. Ah, irmão José, entendi. É porque aquela frase do início, eu não sei se o irmão entende minha perspectiva, mas é porque o irmão colocou assim, pois nós aqui estamos na frente da solução desses casos no dia a dia do mundo. Aí eu estava pensando que era na questão por sermos cristãos, entendeu? Mas aí com essa questão do seu ofício que o irmão fala, aí eu entendi melhor. E complementando o que o irmão Dal falou, realmente, há profissões que desgastam a mente de um cristão, né? Ainda mais quando é uma profissão que tem que resolver muitos problemas do mundo, mas aí fica, né, a sua comunhão com o Senhor, com aquela consciência de que tudo que você faz é para a glória de Deus, né? E então, na profissão, se você vê que você sente, né, nessa comunhão com o Senhor em oração, que tem que mudar de profissão, porque já não suporta, porque você já percebe que não é mais para você e tal, ou se você mesmo assim quer continuar, né, com uma boa consciência diante de Deus, é isso, é mais uma questão mesmo que envolve uma comunhão individual, né? Um irmão não pode chegar para o outro e falar assim, você não pode estar nessa profissão para resolver esses problemas e tal, porque não há mandamento para isso, né? As coisas que a gente faz envolve paz, tanto com o próprio Senhor, quanto para as outras pessoas, né? Com todo mundo. Então, é basicamente isso. Ó, irmão, eu vou falar uma coisa aqui para ti. Eu sou difícil aqui falar de coisas pessoais minhas, mas eu vou falar dessa vez. Eu trabalho com jornalismo. E, nossa, irmão, jornalismo é muita coisa que a gente acaba pegando. Uma vez, eu estagiei por um tempo numa TV aqui da região, que eu ficava acessando o WhatsApp. E no WhatsApp as pessoas mandam muita coisa. Vídeo, foto, texto. E muitas coisas eram coisas que não eram nem da região. As pessoas recebem vídeo, né, e ficam mandando pro jornal para ajudar e tal. E aí eu via cada coisa, irmão, diariamente, coisa que nem precisa dizer aqui, né? Mas querendo ou não, aquilo ficava na minha mente, né? O que é que o ser humano é capaz de fazer contra a pessoa? E só que por mais que ainda continue trabalhando nisso, eu trabalho já com aquela consciência de que o mundo é assim mesmo, não tem para onde fugir, né? Então, quando você tem um trabalho, uma função, e você vê um propósito na sua função aqui, né? Você vê que pode estar ajudando pessoas de qualquer maneira, né? Porque o trabalho, o serviço, tem como objetivo sarar problemas, vamos dizer assim. Por exemplo, alguém tem que vender algo para uma pessoa comprar e tirar aquela dor dela, mas os irmãos sabem que eu estou falando de coisas temporais, né? Problemas temporais.
Porque o principal problema que uma pessoa tem que se resolver é com Deus, né? Que é crendo no Evangelho. Mas é isso. Fiquemos em paz e meditemos, né, sobre nossas profissões, nossos ofícios no Senhor, mas também não ter aquela preocupação de resolver as coisas do mundo e querer que o mundo vá para o outro lado, porque não vai, irmão. O mundo vai se afundar totalmente, como o irmão Dal falou, né? A iniquidade já opera, só não opera totalmente com força hoje, porque tem um que está impedindo. E assim, irmãos, claro que tem profissão que é mais difícil, mas todo cristão, ele é afligido aqui nessa terra. Não tem esse que pode falar, levantar a mão e falar assim, ah, não, na minha profissão eu sou tranquilo e não acontece nada. Todos nós, o Senhor falou, tereis aflições no mundo, porque nós temos o Espírito Santo hoje habitando em nós, mas nós ainda estamos aqui. E ao contemplar tanta injustiça e tanta coisa ruim, o mal também nos cerca. Não tem como ficar insensível. Em nós ainda muito mais, ao perceber, ao sentir isso, a dificuldade das pessoas, a descrença, a incredulidade e o mal que toma conta em todo lugar. Em todo lugar. Então nós nos afligimos o tempo todo, como Jó, né? Também se afligia muito lá em Sodoma. Nós também não tem como, né? O justo ele vai se afligir. O justo ele vai se afligir, porque ele não vai suportar ficar olhando tanta coisa, ainda mais quando é direto na profissão ainda, em que você atua diariamente. Com certeza vai ter muitas aflições, muitas angústias, mas o Senhor nos garantiu que era para termos bom ânimo. Ele já venceu. E com certeza, em oração, nós vamos ser capazes de passar por isso. Na oração, na palavra, né? E até ver frutos, né? Podemos até dar frutos nesses lugares, em lugares improváveis, que às vezes a gente acha que não tem como ali, mas se dermos lugar ao Espírito, ele vai nos guiar. Nas situações mais improváveis, você verá uma flor brotar. Você verá a luz chegando ali. Naquilo que aos nossos olhos parece não ter nenhum resultado. Às vezes você até acha que não surtiu nenhum efeito aquilo que você fez, ou foi na carne. A gente é assim mesmo. Daqui a pouco o Senhor te mostra lá na frente. Às vezes passa um mês, às vezes passa um ano e você olha lá aquilo que você falou, olha lá aquilo que você fez, olha lá aquela forma que você deixou o Senhor agir na sua vida. Quando você deu lugar, olha o que aconteceu. E você vai falar, nossa, foi Deus mesmo, porque era impossível aquilo acontecer. Mas para Deus não há nada impossível. Ele tem um propósito com a vida de cada um e no lugar que está trabalhando, até nos lugares mais difíceis. Às vezes o Senhor quer você aí mesmo, nesse lugar difícil, entendeu? Talvez eu não suportaria trabalhar aí, mas você está suportando até agora. É de cada um. E o Senhor vai usar cada um dos seus, onde quer que seja. Ele vai usar cada um. É só crer e deixar nas mãos do Senhor. Peça sempre a direção dele para tudo. Amém. Realmente tem situações assim que é complicado para a gente, mas Deus nos colocou nisso aí, como os irmãos estão falando, né? É Deus que coloca cada peça sua. E porque tem Deus tem uma maneira de tratar com cada um. E nós podemos batalhar, uma certa batalha que Deus nos dá, sempre lembrando da seguinte forma: não é contra a carne que nós lutamos, não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é sim contra os poderes do mal invisíveis
e nos lugares celestiais. Então, a melhor coisa para o cristão, todo cristão, fazer, a melhor coisa que ele pode fazer em todo momento da vida dele é usar da oração, que é onde ele entra nesse campo de batalha. E a oração, ela, em um certo sentido, Deus, a gente sabe que ela é poderosa, porque Deus está ouvindo e ele está atento para as orações do justo, né? E, então a gente deve orar até mesmo por aqueles que nos afligem, pelos inimigos, malfeitores, né? No capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor disse assim: não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste. Quando ele foi levado à cruz, o malfeitor do lado dele reconheceu ele como Senhor. Assim é conosco também. Ainda que uma profissão nossa, um ofício nosso, sei lá o que possa ser, tenha que lidar com situações difíceis, a gente deve orar por todos os homens, todos, independente do caráter deles, do caráter. E aí, assim, dessa forma, a gente pode andar em paz realmente, porque o Senhor nos deu paz, como o irmão acabou de falar. O mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E o Senhor disse isso no mundo. Ele passando por toda essa aflição aqui no mundo, toda essa agonia, ele próprio diz: digo isto no mundo para que em mim tenhas paz. Então nós estamos no mundo passando por isso também. E é em Cristo que nós podemos ter paz. Então a gente deve orar ao Senhor, interceder pelos nossos algozes, para que o Senhor mova, né? Tudo de forma que no nosso coração tenha paz. E se existe uma batalha corpo a corpo, e a gente não pode, a esses que trabalham com isso, não pode se omitir, é porque Deus está vendo tudo e a peça está sendo colocada ali para isso, esse instrumento de Deus, né? E o Senhor nos ajuda em tudo, na questão da sabedoria, como a gente deve agir. Mas é tudo oração. A vida do cristão deve ser realmente de oração em tudo. Em todo o tempo. Oração, em todo o tempo mesmo. Um caso interessante da criada de Naamã, né, Dó? Que ela foi lá trazida em cativeiro, né, de Jerusalém. Eu acho que era isso, não me lembro direito. Aí foi para Síria, né, e lá ela deu um testemunho lá do Deus, né, do Deus de Israel. Ela poderia ali, né, ela tinha sido feita cativa, né, de Naamã, para trabalhar ali na casa dele. E ela podia não querer o bem dele, né? Porque ela tinha sido feita cativa, mas ela quis. E desse testemunho, desse bom testemunho dela, o Senhor alcançou ele, né? Deus alcançou ele. Então o Senhor sabe onde põe cada um, né? Como os irmãos estão falando aí. As peças dele. Não sei se mais algum irmão vai querer falar. Estava olhando aqui o texto, né? Tem essa parte e aqui o finalzinho. Algum irmão deseja explanar mais alguma coisa? Escrever no chat aí. Então, irmão, vou estar lendo aqui.
Já são 9h28, para a gente estar finalizando. E a gente passa para um próximo tópico, né? Eu vou ler esse poema aqui, ou esse hino, não sei o que é. Aqui. A perfeita justiça de Deus é testemunhada no sangue do Salvador. É na cruz de Cristo que vemos sua justiça. Também maravilhosa graça. Deus não poderia deixar passar o pecador. Seu pecado exige que morra. Mas na cruz de Cristo vemos como Deus pode salvar, ainda que seja justo. O pecado pousa na cabeça de Jesus. É no seu sangue que a dívida do pecado é paga. Justiça severa não pode exigir mais. E a misericórdia pode entregar sua provisão. Tem uma descrição aqui. L.F, que é a travezinha, né? 67 app. Não sei o que Ô, significa. Dal, Estou lendo. Opa, pode dizer, Michel. eu sugiro deixar o restante do texto para uma próxima reunião, porque a gente pode ler com calma e comentar, do que ler tudo de uma vez para na próxima ir para um outro tópico. O que é que você Ok. acha? Tá ótimo. Pronto. Tá ótimo. Tá bom. Hoje a gente falou bastante aqui, né? Graças ao Senhor. Eu poderia só fazer só o seguinte, Michel. Fazer um resumo de novo, lendo ali para os irmãos verem, no tópico que começa, né? De hoje. Só para a gente estar com a memória fresca aí, dar uma relembrada aqui. Aqui. A partir daqui, né? O apóstolo Paulo diz assim: não me canso de escrever-vos, né? Não é só falar assim, mas escrever-vos a mesma coisa, ele escreve, a mesma coisa que é segurança para vós. Começar daqui. Tudo isso é por causa do que ele fez na cruz de Cristo, que Deus fez na cruz de Cristo. Foi lá que Deus assumiu toda a questão do pecado e a resolveu para a sua própria glória e para a bênção do homem. Primeiramente, lembrando aqui, primeiro, como os irmãos falaram muito bem, para a sua própria glória, e os homens são introduzidos nessas bênçãos, nessa bênção. Ele enviou seu filho para ser o emissário do pecado. E em sua morte sacrificial, Deus julgou o pecado de acordo com as exigências de sua santidade. Então Deus exigia que fosse pago um determinado preço por aquilo, por aquele pecado. E o Senhor Jesus pagou esse preço. A exigência, as demandas que Deus necessitava, o Senhor Jesus ali na cruz perfeitamente assumiu e satisfez as demandas de Deus. Perfeitamente, não ficou nada para a gente. Continuando. Na cruz, o Senhor Jesus tomou o lugar do crente diante de Deus e carregou o juízo dos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Isso aqui é um ponto que os irmãos também sempre falam, viu? A substituição. Na cruz, o Senhor Jesus tomou o lugar do crente. É substituição. A substituição somente para crente, somente para os salvos. O Senhor pode ter morrido por todos os homens, mas o lugar que ele tomou ali é daquele que crê. O que não creu, ele não tomou esse lugar. Vai descer para o lago de fogo com os seus pecados. Então aqui, na cruz, o Senhor Jesus tomou o lugar do crente. Isso tem que estar muito bem assim na nossa mente, irmão. Diante de Deus e carregou o juízo dos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Por isso que diante de Deus nós não temos nenhum pecado, nem passado, nem presente e nem futuro.
Sua obra consumada na cruz rendeu uma satisfação completa às reivindicações da justiça divina e pagou o preço pelos pecados do crente. Mais uma vez aqui, preço pelos pecados do crente. E também por toda a contaminação do pecado na criação. A criação também vai ser redimida. Esse preço foi pago para a criação também entrasse nessa ordem, para que provasse a morte por todas as coisas. Hebreus 2, versículo 9. Mais do que isso, na cruz, o amor de Deus foi exibido da melhor forma, pois ele deu seu Filho unigênito como emissário do pecado. Com a questão do pecado totalmente resolvida, graças a Deus, Deus veio aos homens com as boas novas de que ele pode, em uma base justa, redimir, perdoar, justificar e reconciliar o pecador que crê. Então, ele trouxe essa notícia para os homens, as boas novas, que são os evangelhos, a boa notícia para os homens, que o homem não precisa temer nada, e nem tampouco ele precisa fazer algo, que todas as coisas já foram feitas, o plano já foi muito bem feito, foi muito bem executado, e nós não precisamos fazer nada e nem temer nada. Apenas desfrutar dessa graça maravilhosa. Ele trouxe essa boa notícia, que o homem apenas precisa crer. Assim, o Evangelho apresenta a Deus como sendo justo, de uma forma justa. Ele executou o plano. E justificador daquele que tem fé. É próprio Deus também que faz isso. Tudo vem de Deus. Romanos 3, 26. Nada funcionará melhor para a paz do crente do que aprender que Deus o salvou e que ele fez isso com justiça. É interessante notar que, ao apresentar o Evangelho nesta passagem em Romanos, Paulo não começa com o amor de Deus, mas sim com a justiça de Deus. Isto é porque as reivindicações de Deus contra o pecado devem ser satisfeitas primeiro, antes que o amor de Deus possa ser proclamado ao homem. Tudo ok, irmãos? As irmãs também. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que a gente pode estar deixando para a próxima aí? Só deixando marcadinho aqui, né? Ficou uma dúvida, Dão. Pode dizer, Isaac. Como que ele faz para dormir sorrindo? Ou para parar de sorrir? Como é que dorme sem sorrir? Não precisa nem forçar, né? Porque com tanta notícia boa, é complicado, né? Tentar dormir sorrindo é uma inovação, né? É paz, né? É paz como, não sei qual foi dos irmãos que falaram, acho que não sei se foi o Elton, acho que foi o Elton, que, sabe, tem uma live que eu estava vendo aí, os irmãos estavam fazendo a live sobre a certeza da salvação. Muito bom, que é o irmão Batista e Isaías, né, que fez, né, essas lives. Se os irmãos puderem ver, tem muitos detalhes ali interessantes. Muitos detalhes mesmo ali. E o que eu estava ouvindo agora é que Deus, acho que não sei se é Oséias, que ele fala assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Né? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então é a mesma questão que nós estávamos falando aí, acho que o Elton falou também, que nossos queridos irmãos que estão aí no sistema, se algum estiver ouvindo aí, né, que essa live vai estar gravada no YouTube e vai estar disponível no canal Aqui Só Vale Se For Verdade, se alguém quiser compartilhar também. Irmãos, ouçam com muita atenção. A palavra nos traz conhecimento e Deus nos fortifica, nos firma.
E tendo conhecimento disso que Deus fez, realmente a gente vai ter paz e muita alegria, como o Isaac está falando aí. É gozo realmente no Senhor Jesus. Até aqui, irmão. Eu só ia lembrar que, acho que enquanto algum irmão falava, não sei se foi a irmã Mônica que levantou a mão, talvez tenha alguma dúvida. Não lembro, não me lembro direito, mas eu vi que alguém tinha levantado a mão. Foi isso, a irmã Mônica. Mônica ainda está aqui, deixa eu ver. Mônica Santa. Era alguma coisa, Mônica? Que a gente possa estar ajudando? Oi, irmão, boa noite. Não, na hora, assim, porque assim, eu já ouvi algumas pregações falando que quando o Senhor estava ali, morreu na cruz, que Satanás ele ficou feliz, porque ele pensou que todo o plano seria destruído de salvação para a vida do homem, né? Então, eu queria saber a respeito disso, né? Se realmente, como foi, ele ficou na pregação, eu não concordo com isso, né? Mas eu queria ser a opinião dos irmãos. Tem que ver onde é que está escrito, irmã. Eu nunca li, entendeu? Nenhuma passagem sobre isso daí. Então, se não está escrito, a gente não pode falar, ou pode ser que algum irmão deduziu, né, achou um pensamento dele, mas não está escrito. Então a gente não pode ir além, pelo menos até onde eu li, né? Talvez alguém saiba aí. A gente não pode ir além do que está escrito, entendeu? Isso aí deve ser de algum irmão que, como o Isaac falou, né? É um pensamento. Porque Satanás, ele não entende as coisas de Deus, né? Então, quando Satanás viu ali o seu Jesus na cruz, possa ser que ele pensasse está dando um golpe, né? Um golpe de vitória para ele, Satanás, né? Mas na verdade ali ele estava sendo era derrotado. Então tem alguns irmãos que trazem realmente esse pensamento aí, em algumas partes das escrituras, mas são aplicações que eles fazem, né? Então, pelo fato de Satanás não entender nada, ele, não sei, nunca ouvi ninguém assim dizer que Satanás ficou feliz, né? Mas ele poderia estar achando que estava dando um golpe de vitória ali sobre, sobre o Senhor Jesus, né? Cortando aquele homem sendo cortado daqui do mundo. Porque Satanás mesmo, que se apossou, né, do traidor, o Judas, e então Satanás estava com esse propósito mesmo de prejudicar, né, o Senhor. Mas aí ele não tinha o conhecimento do propósito eterno de Deus, que estava, né, escondido com ele, então ele não estava percebendo que estava fazendo tudo o que já estava planejado por Deus. Mas é isso que o irmão Dal falou mesmo. Talvez um irmão, às vezes, por pensar nisso, né, acaba dando características de como Satanás talvez tenha se sentido e tal. Mas isso vai ser apenas como posso dizer, uma interpretação. Mas na palavra de Deus, não que eu saiba ainda, né, não tem nenhuma passagem que fale que trate dessa frustração de Satanás ao ver Cristo morto e depois ressuscitado. Até mesmo, né, irmão, só para complementar, nossa ocupação não é com Satanás, entendeu? A nossa ocupação é com Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, e hoje está sentado à destra de Deus, Pai na glória. Então, eu sou um pouco contra ver irmãos se debruçando muito para explicar sobre Satanás, ou até pregar como esse irmão que a irmã falou, que ele está feliz.
sei lá, Satanás fica feliz ou qual o sentimento que ele sente, talvez ele nem sinta nada, né? Então não sei de Satanás. Eu sei de Cristo e eu peço aos irmãos que a gente sempre se ocupe muito mais com Cristo. Acredito aqui que algum dos irmãos já pode dar graça para a gente estar encerrando. Quem poderia agradecer agora? Vou interromper aqui a gravação.